Vamos analisar um pouquinho algumas das mensagens de Ellen White, que nós consideramos a mensageira do Senhor, uma profetisa de Deus. Em 2005, quando eu estive nessa conferência geral, lá em St. Louis, eu vi um livro à venda. Porque na conferência geral existem alguns estandes de venda, assim, de exposição, né, de exibição. E eu olhei esse livro e me chamou muita atenção. O título do livro era Os Eventos Finais da Profecia Bíblica. E embaixo no livro assim estava escrito 6.000 anos se completando. Você está pronto? E eu comprei o livro, claro, tenho o livro lá em casa. Como estou na África gravando aqui, não tenho como mostrar para vocês o livro. Mas eu comprei o livro e comecei a ler. E percebi que o livro continha algumas citações de Ellen White. Era uma compilação de citações que ela tinha. E aí aquilo me interessou sobre algumas profecias de Ellen White. E vou repetir aqui algo que eu falei no programa passado. Seriam os textos de Ellen White tão inspirados quanto os dos profetas da Bíblia Sagrada? Bom, na vez passada eu falei para vocês a respeito, por exemplo, do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que diz na página 15, vou repetir aqui. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. A Igreja Adventista acredita que os escritos de Ellen White são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Então, quando você lê um livro de Ellen White, ali contém a verdade. Ali não tem mentira. Foi inspirado pelo Espírito Santo. E a Revista Adventista, de junho de 1982, na página 12, falando sobre a inspiração de Ellen White, diz o seguinte: a Sra. White diz que algumas pessoas em Battle Creek estavam classificando a inspiração em 2 graus, um inferior e outro superior. Então ela escreveu dizendo que não existe tal coisa. A Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, passou a admitir um grau inferior de inspiração nos livros apócrifos. Mas a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. O assunto é inspirado ou não. Sendo assim, nós cremos que os escritos de Ellen White são inspirados. E aí eu gostaria de analisar com vocês algumas dessas profecias de Ellen White quanto à volta de Jesus. Eu sugiro que você leia o livro O Grande Conflito, leia também o livro Eventos Finais, se puder leia o livro Maranata. São alguns livros específicos que falam sobre os dias finais. Eu acho impressionante. São livros que chamam a minha atenção. Eu já li algumas vezes O Grande Conflito, o Maranata, o Eventos Finais. São livros que eu já li mais de uma vez. O próprio História da Redenção, porque pega desde o começo da Bíblia e vai até o final. Acho muito importante e interessante. Faça assim um plano de estudar e ler um desses livros. Vamos à primeira citação. Vou ler algumas citações. Algumas são mais longas, outras são mais curtas. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso de acordo com Apocalipse 12:12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como afirma 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9. E agora vejam o que ela diz. Durante 6.000 anos, este espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus,
tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Percebe o que ela está colocando aqui? Ou o que ela coloca aqui? Ela coloca aqui um período de 6.000 anos. E ela diz assim, durante 6.000 anos, este espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. Ou seja, ela coloca um período de destruição e engano em que Satanás está envolvido. E esse período é de 6.000 anos. Olha o que ela fala aqui, é um período de 6.000 anos em que Satanás vai agir destruindo e enganando. Muito interessante isso. Bom, vamos pensar um pouco. Se é 6.000 anos de destruição e engano, então já não pode ser desde a criação. Seria então desde o pecado. A partir ali do Éden, quando Eva comeu do fruto proibido. Porque ali começou o engano. E aí vai passando pela destruição. Eles saem do jardim, vem a morte de Abel por Caim, e o mundo acaba sendo destruído pelo pecado, né? E de lá para cá só há destruição. E só há engano. Será que estamos próximos do final desses 6.000 anos? É isso que vamos estudar e vamos ver aqui. Não é? Um outro texto, uma outra citação de Ellen White, também do livro Grande Conflito. Se você está ficando curioso, leia o livro Grande Conflito. Esse na página 663. Diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada. Jeremias 25, 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora, a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará à espada. Perceberam o que ela colocou aqui? Na verdade, já está no finalzinho do livro Grande Conflito. E ela diz que esse grande conflito esteve em andamento 6.000 anos. E agora chegou o final do período de 6.000 anos. Né? Ela diz aqui, durante 6.000 anos, né, esteve em andamento o grande conflito. Durante 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. E agora todos fizeram sua decisão. Ou seja, a segunda vinda de Jesus termina os 6.000 anos ali, de acordo com ela. Isso é o que ela diz no livro O Grande Conflito, na página 663. Então nós temos aqui um período, iniciando no pecado, ali inicia os 6.000 anos, e que deve se encerrar na volta de Jesus. Jesus voltará quando encerrar esse período de destruição e engano. Isso responde, em grande parte, à pergunta que fizemos já desde os primeiros programas. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Lembram-se? Os discípulos perguntaram, um anjo perguntou, outras pessoas tiveram esse questionamento. Guilherme Miller tinha esse questionamento. Né? E agora nós temos uma resposta. Vai vir depois de 6.000 anos de pecado. Vamos ler um outro texto dela. Está no Grande Conflito, na página 660. Diz assim: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto.
destruiu as suas cidades e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, né, recebeu o povo de Deus. E ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Olhe só, ela coloca nesse texto que durante 6.000 anos Satanás aprisionou as pessoas através da morte. Mas depois desses 6.000 anos, quando com a volta de Jesus, ele quebra os laços. Na verdade, a Bíblia diz, ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque agora Cristo vem e ressuscita os salvos. E os salvos vão viver com Cristo 1.000 anos. É isso que revela o livro do Apocalipse. Mais um texto de Ellen White mostrando que após o pecado, ou no pecado, inicia essa contagem de tempo de 6.000 anos, que iria até a volta de Jesus. Bom, vamos ver aqui mais um texto. E esse texto diz assim: o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. E aí ela diz, durante 6.000 anos Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7:18. E isso está em Patriarcas e Profetas, página 342. Perceba o que ela está dizendo aqui. Olha, ela diz assim, durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora, quando Cristo volta, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Perceba, mais um texto de Ellen White, agora no Patriarcas e Profetas, dizendo que duraria 6.000 anos do pecado até a volta de Jesus. É ela que está dizendo. Está em seus escritos, esse era o pensamento dela. Vou ler mais um texto. Esse texto se encontra num grande conflito também na página 679. Ela diz assim, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Está falando quando acabou tudo, né? Está terminada a obra de Satanás. E aí ela fala, durante 6.000 anos efetuou sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o mundo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías 14, verso 7. É uma aclamação de louvor e triunfo, e uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida dizendo, aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 19, verso 6. Percebam, mais um texto de Ellen White, para colocar nessa linha de tempo dos 6.000 anos, aonde ela diz assim, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua obra, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora, com a volta de Jesus, as criaturas já estão descansadas, estão livres da presença de Satanás. Que coisa impressionante. Mas aí vem uma pergunta na minha mente, né? Em que ponto nós estamos aí nesse final da linha? Quando vai terminar esses 6.000 anos? Eu não sei se você é curioso como eu, porque eu quando comecei a estudar isso aqui, eu vim com as profecias. Vocês viram lá no segundo vídeo, colocando as profecias numa linha de tempo. E as profecias apontam
que Cristo não poderia voltar antes de 1844, de acordo com a profecia 2.300 tardes e manhãs. Ele viria depois disso, depois do julgamento. Nós vimos também, através das profecias, estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais aconteceram. Quando você vê as profecias de Apocalipse, estamos na última igreja de Apocalipse 2 e 3, a igreja de Laodiceia. Quando você analisa a profecia das 7 igrejas, vai perceber que estamos vivendo na última igreja, a igreja de Laodiceia. É nesse período que Jesus vai voltar. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Afinal de contas, eu li para vocês aqui. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Isto nos é exigido saber. Você precisa saber a proximidade da segunda vinda de Jesus. E é uma promessa de que é possível saber. Está lá no livro Serviço Cristão. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Será que é possível ainda preencher um pouco mais a nossa linha do tempo? É. Mas eu devo dizer para você que mais importante do que saber o dia da volta de Jesus é estar preparado no dia. Por isso nós vamos ter alguns vídeos que vão tratar desse assunto da preparação. Porque já que sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, no tempo do fim, próximo desse período de 6.000 anos, nada mais justo do que se preparar, mudar de vida, se entregar nas mãos do Salvador, ter os pecados perdoados, buscar a comunhão com Deus cada dia, madrugadas de oração, madrugadas de busca, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que vai chegar um momento que a palavra de Deus vai ser tirada. Mas que os seus filhos não precisam ter medo, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu. Mas se você não lê, como é que você vai lembrar o que não leu? Não é verdade? Estamos vivendo nos últimos dias. Nós vamos ter também uns vídeos sobre sinais atuais. Nós estamos aí às vésperas de um decreto dominical, disfarçado de decreto ecológico. Nós estamos aí às vésperas de ecumenismo, onde as igrejas estão se unindo. Na verdade, o protestantismo, que era protestante, já não protesta mais. Está se unindo ao catolicismo. E alguém diz assim, a união é bom. Sim, a união é bom para fazer coisa boa. Agora, se a união é para continuar no erro, aí não resolve nada. Não é? Então, continue assistindo os nossos vídeos. Nos próximos vídeos você vai se espantar como a profecia se cumpre à risca. Na verdade, Ellen White diz que nos desígnios de Deus não existe adiantamento nem tardança. A coisa se cumpre ali. Vocês viram? 1260 dias, terminando em 1798. Vocês viram? 2.300 dias, ou 2.300 anos, terminando em 1844. Outras profecias de tempo exatas, porque Deus é exato e o seu plano foi perfeito e é perfeito. É o plano da salvação, o plano da redenção. Continue assistindo os nossos programas. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelas revelações do Espírito de profecia. Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Durante quase 6.000 anos, Satanás tem tentado destruir a terra. E está chegando o seu final. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E agora também os teus filhos que têm estudado essa série de vídeos Chegou a Hora também sabem que pouco tempo nos resta. Portanto, nos ajude a nos prepararmos. Mude a nossa vida. Transforme a nossa maneira de ser e de pensar. Que o Espírito Santo
atue no nosso coração, perdoe os nossos pecados, transforma-nos, Senhor. Somos muito terrenos, muito carnais, pensamos nas coisas da terra e devíamos estar pensando nas coisas do céu. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia. Crie em nós um coração novo, um espírito reto, inabalável. Nos mude, Senhor, nos transforme, nos use, nos leve para o céu. Abençoe a pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Abençoe as famílias que aqui estão assistindo esse programa nesse momento. Se há alguém doente, tenha misericórdia e cure, por favor, Senhor. Se alguém está sem trabalho, atue, Senhor, providencie o trabalho e o sustento para essa pessoa. O Senhor é bom, o Senhor diz, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. O teu povo está pedindo, está batendo, está clamando. Ouça a nossa voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui mais um programa. Mas olha, não perca o próximo vídeo. Você vai ficar assustado. Será que é possível determinar a data da entrada do pecado? Nós vamos analisar isso nos próximos vídeos. Vamos analisar também algumas pessoas que fizeram outro tipo de estudo e chegaram a uma conclusão muito próxima do que eu cheguei no Chegou a Hora. Quero trazer para vocês também. Pessoas que puseram a cronologia da Bíblia para ver que estamos quase no finalzinho dos 6.000 anos. Pessoas que utilizam os jubileus e mostram também que estamos quase no finalzinho da Bíblia. Pessoas que utilizam as festas judaicas para mostrar que estamos aguardando o finalzinho, a última festa. Você vai se surpreender. São assuntos fascinantes.